Olá, muito boa tarde. Neste dia da semana olhamos, como é habitual, a liturgia do próximo domingo, mas também não esquecemos que esse é o dia da Universidade Católica. Dela falaremos com Juan Ambrósio, que está connosco e que coordena também um estudo sobre a família que vamos conhecer. Juan Ambrósio, obrigado por estares uma vez mais sempre um gosto, entre nós, a representar a Faculdade de Teologia da Universidade Católica, que neste próximo domingo, dia 2, assinala por tradição o seu dia, este ano com um tema que o saber como esperança. É verdade, é verdade. E é um tema bem interessante e necessário e importante, todo este trabalho de conhecer melhor a realidade, de saber penetrar melhor na realidade, de discernir melhor a realidade, mas não pelo simples facto de querer conhecer por conhecer, mas de que daí possa resultar algo de bom para a promoção da dignidade humana e da procura do bem comum. E estes dois elementos, a promoção da dignidade humana e a procura do bem comum, parecem dois polos essenciais para lidarmos com o futuro, para lidarmos com os desafios que temos enquanto comunidade humana. Que haja uma instituição que se preocupa com isso e que faz isso ainda por cima com o sabor do Evangelho, com a inspiração do Evangelho, com essa amplitude e horizonte do Evangelho, parece-me a mim ser muito relevante. Por isso que cada ano possamos parar um bocadinho para pensar a identidade e a missão desta instituição, desta universidade, ao serviço da causa humana. E, sendo ao serviço da causa humana, é ao serviço da causa de Deus, porque a causa de Deus é a causa humana, parece-me de facto muito relevante. E o saber como sinal de esperança, como testemunho de esperança, porque se formos capazes de aprofundar o nosso conhecimento da realidade, estaremos mais bem preparados para responder aos desafios que temos de enfrentar. E não são poucos, como bem sabemos. E não são poucos. De lembrar apenas, a título informativo, que neste dia 2 será celebrada missa alusiva ao dia da Universidade Católica Santa Isabel, transmitida pela Rádio Renascença. Depois, no dia 7 de fevereiro, será então essa sessão solene a assinalar este dia. Em parceria com a Universidade Católica, sei que há um estudo que está a ser desenvolvido, também numa parceria com as cooperadoras, o Instituto Secular das Cooperadoras da Família. Exatamente, que estão a celebrar o seu centenário jubilar da ordenação do seu fundador, Monsenhor Alves Braz, e por ocasião dessa celebração foi pensada também a realização de um congresso internacional sobre a família, porque o grande carisma das cooperadoras, essa foi a intuição de Monsenhor Alves Braz, é de facto o cuidado da família. Para podermos fazer esse congresso internacional, onde vêm pessoas de fora também refletir sobre os desafios, são 3 grandes linhas, olhar um bocadinho para a intuição Monsenhor Alves Braz, o venerável Monsenhor Alves Braz, ver como essa intuição continua hoje a ser, porventura, até mais importante e relevante do que no seu tempo, e ver os desafios, como é que ela se pode concretizar de modo distinto no futuro, estas 3 grandes linhas. Para podermos pensar isso melhor, começou a surgir a ideia do desenvolvimento de um inquérito. O professor Eduardo Duque, também da Universidade Católica, concebeu, entre uma equipa, mas foi ele o principal conceptor deste inquérito, que está agora a circular, e gostaríamos de ter uma resposta massiva. O objetivo do inquérito é perceber um bocadinho, fazermos uma leitura da realidade familiar em Portugal. Quais são as percepções que as pessoas têm em relação à família. Daí tiraremos algumas conclusões que queremos depois partilhar não só com o universo cristão católico, mas também com outras instituições que trabalham e estudam a família, porque queremos fazer disto o contributo deste instituto, o Instituto Secular das Cooperadoras da Família, que se dedicam ao cuidado da família. Queremos que seja um contributo deste instituto também a esse nível, apanhando diversas dimensões, ou seja, que o cuidado da família, depois de conhecermos melhor a realidade familiar, que esse cuidado possa ser ainda mais afinado, mais certeiro, mais substantivo, ou seja, que possa ajudar as famílias a cumprir bem a sua missão, que é uma missão absolutamente essencial
para a humanidade. É interessante como este Instituto Secular das Cooperadoras da Família tem este rasgo também, que é positivo, de chegar junto de uma instituição de ensino superior também para as ajudar, ao fim e ao cabo, no exercício daquele que é o seu carisma, não é? A servir-se de quem pode potenciar este trabalho. Sem dúvida, e está até muito em linha com o que estávamos a falar do dia da Universidade Católica. Ela está ao serviço da sociedade, ao serviço das pessoas e, portanto, é sempre de sublinhar, sempre de destacar, sempre de agradecer e sempre de informar quando instituições colaboram na procura do bem comum, na procura do melhor caminho possível. E, de facto, as cooperadoras da família têm uma sensibilidade muito grande e de uma colaboração que já vem de outros âmbitos também, procuraram que este contributo fosse também um contributo sólido e robusto, mesmo do ponto de vista do conhecimento científico. E daí este exercício, enfim, esta ousadia, porque no fundo é também uma ousadia, de lançar um grande inquérito. Ele está disponível na página das cooperadoras. Se pode aceder? Ir à página das cooperadoras, imediatamente aparecerá aí o inquérito. E, de facto, fazia aqui um grande apelo a que um enorme número de pessoas pudesse responder a esse inquérito. Quanto maior for o número de respostas, maior será a solidez do nosso conhecimento e maior poderá ser também a fortaleza do contributo das cooperadoras para o conhecimento e o cuidado das famílias. Claro. Ele procura identificar o quê? Fragilidades de ordem económica, social, distâncias dos empregos, dificuldades diversas? Procura ter uma visão global sobre a família, o que é que neste momento está a impactar na vida das famílias, portanto, saber o que são as transformações porque as famílias vão passando. É muito interessante isso, porque se nós olharmos um bocadinho para a história da família, vamos perceber duas notas essenciais, que ela é universal, mas é um universal poliédrico. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, quando olhamos para a história da humanidade, detectamos que a família é um elemento sempre presente. Ou seja, se quisermos compreender a história da humanidade, aí encontraremos o dado familiar. E por isso um universal antropológico, ou seja, em todas as culturas, em todas as geografias, em todos os momentos da história, encontraremos a família. Mas encontrá-la-emos com diversos desenhos, diversos contornos, diversas estruturas, daí o poliédrico, universal poliédrico, ou seja, é um elemento constante na história da humanidade, mas um elemento com diversas roupagens que vai em cada momento da história e nos diversos momentos da história adquirindo estruturas diferentes, desenhos diferentes. Perceber qual é a estrutura hoje, o que é que impacta na família, que transformações é que ela está a sofrer, como, por exemplo, todas as novas comunicações, os novos meios tecnológicos impactam nela, a questão da inteligência artificial. Coisas nesse género é importante. Aí identificam-se os desafios, mas ao identificar os desafios, identificamos igualmente as oportunidades, porque os desafios podem ser oportunidades. Depende um bocadinho da maneira como olhamos para eles. Ou podem nos paralisar, ou podem de facto incentivar a nossa criatividade para procurar caminhos diferentes. Nós queremos isso, queremos encontrar oportunidades para poder afinar a melhor maneira de continuar a cuidar das famílias e a promover as famílias, porque de facto, como diz a Amoris Laetitia, do Papa Francisco, elas são um bem essencial para o futuro da Igreja e da humanidade. Falámos da Universidade Católica, do Instituto das Cooperadoras da Família, também só uma nota a lembrar que termina no próximo domingo a Semana do Consagrado, o lema é rezar a esperança. Falávamos das cooperadoras, é também uma forma de consagração e estar no mundo. Exatamente, e a consagração, que também ela é poliédrica na Igreja, com diversos perfis. Este é um perfil muito característico, um instituto secular, situa-se ali em território que às vezes as pessoas não compreendem bem, não é? Entre aquilo que é o mundo dos religiosos, as freiras e os frades, e o mundo que é o ministério ordenado, e às vezes perguntamos qual é esse território. Mas é esse território importantíssimo, não é? No meio do mundo, e aí elas serem testemunhas do Evangelho,
no caso delas, do Evangelho da Família, podemos dizer assim e utilizar essa expressão. E ainda bem que há no mundo pessoas consagradas que dedicam a sua vida a estas missões. Queria, no entanto, dizer uma coisa, que estas vocações de especial consagração, eu não gosto do nome vocações de especial consagração porque acho que ele é desadequado, porque, por exemplo, o matrimónio também é uma especial consagração, não é? E, portanto, também o matrimónio, quando vivido à luz da fé, deve ser entendido como uma consagração. E uma vez mais surge aqui uma imagem tão querida ao Papa Francisco e que acabei de utilizar quando falei da família, que é o próprio poliedro. É esta riqueza de perfis que melhor pode concretizar, que melhor pode testemunhar, que melhor pode promover a construção deste projeto de Deus para a humanidade. Certamente. Antes de entrar na análise dos textos bíblicos que a liturgia sugere para este domingo da festa da apresentação do Senhor, ficamos ainda com a rubrica do Padre João Lourenço. Neste quarto domingo do tempo comum, a Igreja celebra a festa da apresentação do Senhor. E nesta festa da apresentação do Senhor temos um conjunto de leituras, designadamente a do Evangelho, em que São Lucas nos fala de que a presença de Jesus no templo é acolhida como a realização da esperança de Israel. Agora podeis deixar o vosso servo partir em paz, porque os meus olhos, que durante tantos anos, o meu coração, que durante tanto tempo esperou na vinda do Salvador, encontra-o aqui. Uma festa importante da tradição cristã, que já é herdeira de uma tradição veterotestamentária com um sentido também de disponibilidade, e a esperança, eu diria que é filha desta disponibilidade para nos apresentarmos, para nos encontrarmos com o projeto e o plano de Deus. São Lucas, um homem que vem de um mundo pagão, mas que assumiu verdadeiramente a identidade judaica, a identidade bíblica, oferece-nos aqui um belo motivo, eu diria quase um impulso dinâmico para fortalecer a nossa caminhada na esperança e nos dinamismos da salvação, incluindo a atenção como estes personagens do Evangelho estão atentos à chegada do menino, também nós estamos atentos à chegada da palavra que nos fortalece na nossa caminhada. E agora olhamos então o Evangelho de Lucas proposto pela liturgia para este domingo. Ao chegarem os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo o filho primogênito varão será consagrado ao Senhor, e para oferecerem em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhas, como se diz na lei do Senhor. Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o Messias do Senhor, e veio ao templo movido pelo Espírito. Quando os pais de Jesus trouxeram o menino para cumprirem as prescrições da lei no que lhes dizia respeito, Simeão recebeu-o em seus braços e bendisse a Deus, exclamando: Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que pusestes ao alcance de todos os povos, luz para se revelar às nações e glórias de Israel, vosso povo. Este é o Evangelho de Lucas, na sua forma breve, proposto para este próximo domingo, e esta apresentação, na realidade, este encontro de um Antigo e Novo Testamento, digamos assim, do que pressupõe esse itinerário de Israel ao longo da sua história na ânsia da salvação, e agora essa mesma salvação que já se vê. Já se vê, que já tem rosto, Exatamente. que já surge.
Disseste bem, Henrique, a questão do encontro, destacaste aí a questão do encontro, porque a festa da apresentação do Senhor, e até chegou a ter esse nome nos nossos irmãos orientais, é também conhecida como festa do encontro. O encontro de Deus com a humanidade, que depois podemos alargar, enfim, em círculos cada vez maiores, o encontro de nós uns com os outros, um encontro connosco mesmo, e assim até parece que estamos a afunilar em vez de alargar, mas, ou seja, um encontro que se vai concretizando em várias dimensões e em vários círculos. Mas este Evangelho é muito interessante, como todos os Evangelhos, e ele, enfim, faz ampliar, ajuda-nos a ampliar a nossa leitura e a leitura que fazemos da nossa vida, e também a nossa vida influencia a leitura que fazemos do Evangelho. E já vão perceber porque é que eu estou a dizer isto. Ligado no Evangelho, à primeira leitura, o profeta Malaquias, na primeira leitura, anuncia a vinda do mensageiro que vai entrar no templo do Senhor. Ora, Lucas, para ele, é claro que este mensageiro que vai entrar no templo do Senhor é Jesus Cristo. E por isso ele vai relatar este episódio. Lucas não está preocupado em dar detalhes e em falar em coisas espetaculares da vida de Jesus. O que está interessado é apresentar Jesus como este mensageiro. E é aqui que vêm 2 ou 3 notas que eu gostaria de partilhar e que partilho-as influenciada por uma condição de vida que estou a viver neste momento e que me ajuda a ler isto de outra maneira. Eu estou a estrear a condição de avô. Sou um avô neófito e, portanto, muito embevecido e muito agora a viver intensamente o que é a presença de novo, agora não os filhos, mas um neto, de um bebê que tem neste momento, vai a caminho dos 4 meses. E isso ajuda-me a entender este texto. Reparem, qual é este templo do Senhor onde entra o mensageiro? Esse templo do Senhor onde entra o mensageiro é a história humana, é a condição humana. Por isso, e São Paulo vai dizer isso na segunda leitura, este mensageiro assume a nossa condição, faz-se um de nós, é um de nós. Mas isto não acontece de um modo espetacular, cheio de rebombares de tambores e coisas espetaculares, embora o nascimento de um bebê provoca profundas emoções e profundas comoções. Tenho bem presente há 3 meses e pouco que foi ouvir a primeira vez, exatamente ansiosa. Aquela espera, e quando foi vê-lo pela primeira vez e podê-lo ter nas nossas mãos pela primeira vez. Ou seja, este mensageiro que entra no templo do Senhor, que é um de nós, que vem transformar a história, que vem trazer a salvação da história, é um bebê frágil. Ou seja, a salvação, e esta é uma imagem poderosa, é frágil. Mas tem esta capacidade que um bebê tem de focar as nossas atenções, de atrair as nossas atenções, de estar sobre ele, e ao mesmo tempo esta necessidade de o cuidar, de o trazer ao colo, de o cuidar, de o ajudar a crescer. Penso que esta é uma imagem muito poderosa para aquilo que temos que fazer enquanto comunidades cristãs, não é? Somos testemunhos, somos hoje a presença deste Senhor ressuscitado, é isso que é também a vivência da comunidade eclesial, da comunhão eclesial. Somos este corpo de Cristo que muitas vezes traz esta salvação de um modo muito frágil, que tem que ser cuidada como é cuidado um bebê, mas que tem a força poderosa que um bebê tem de cativar, de concentrar, de unir. E isso acho que é uma imagem muito poderosa, da qual estamos muito necessitados nos tempos de hoje. Avançamos para a segunda leitura, porque Malaquias já falámos, e aí, lá está, esta Epístola aos Hebreus, volta a falar da nossa condição débil e muito frágil, e é com e este aí reside chega... a sua força simultânea também. Essa nossa fragilidade, ou seja, não podemos tudo, não sabemos tudo, não vamos conseguir tudo, e muito menos se o fizermos sozinhos, mas uns com os outros, num diálogo profundo, e nós com Deus e Ele connosco, o tal Emmanuel, celebrámo-lo há pouco tempo, não é? Quando celebramos o Natal, aí seremos capazes de dar outro tipo de respostas. A beleza do mistério cristão é esta, quando Deus quis dizer alguma coisa que nós compreendêssemos e nos quis propor alguma coisa, Ele não diz, olha, eu tenho, deixem dizer desta maneira tão humana, eu tenho um projeto para vocês, o projeto é este. Ele diz, não, eu tenho um sonho para vocês e estou disposto a sonhá-lo convosco, a caminhar ao vosso lado
como um de vocês. E esse é o mistério de Jesus Cristo, não é? Alguém que se faz como nós, que experimenta a fragilidade não como dimensão menor da condição humana, talvez seja uma das dimensões maiores da condição humana. Esta consciência de que sozinhos não podemos tudo, se calhar podemos muito pouco, mas uns com os outros, e para aqueles que são crentes, uns abertos ao mistério de Deus, podemos abrir aqui novas possibilidades e novas oportunidades de ensaiar outros caminhos. Esta condição da encarnação, do assumir a nossa condição, é verdadeiramente fundamental. E, portanto, por isso a leitura que eu fiz, este templo onde o mensageiro entra, é a história da humanidade. O templo de Deus é a história da humanidade. Mas aí, de alguma forma, há um caminho a fazer para cada um de nós, porque sim, temos que nos desprover desta armadura impenetrável que nos traz insensibilidade perante os outros, autossuficiência. Perceber que a nossa condição é tanto mais a nossa condição e se promove tanto mais quanto mais cuidarmos uns dos outros. Estamos ao cuidado uns dos outros. Outra vez a imagem do bebê, não é? O bebê, a condição humana é isso. Outras espécies, as crias nem chegam a conhecer os progenitores, não é? Porque já nascem com a capacidade de se desenvolver. Não é assim connosco. Nós precisamos do cuidado. O cuidado é o nosso berço materno. E por isso esta imagem do bebê é uma imagem muito, muito poderosa. E este cuidado materno é o cuidado que Deus tem connosco. E por isso a imagem da maternidade é uma imagem adequada e justa para falar de Deus. E por isso alguns autores dizem que ele é pai e mãe, porque a imagem da maternidade é adequada para falar do mistério e do cuidado que ele tem para a humanidade e com que ele trata essa humanidade. E Jesus Cristo é o testemunho claro desse cuidado. Portanto, esta capacidade de partilhar a nossa condição para que nós percebamos o horizonte novo que ele introduz na humanidade é absolutamente fundamental. Muito bem, e ficamos aqui com uma autoestrada aberta para olhar na sua verdadeira densidade esta proposta da liturgia do próximo domingo. Juan, muito obrigado por esta partilha. Chegamos assim ao fim então deste nosso encontro. Já sabe que amanhã e domingo pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia logo pela manhã na Antena 1, pouco depois das 6 da manhã. Tenha então uma muito boa tarde, tenha também um ótimo fim de semana.